Algumas histórias foram enterradas por um motivo, mas hoje um novo arquivo será aberto. Em 1987, no coração da Vila da Neblina Eterna, um homem chamado Elias completou 35 anos e simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas o eco de um grito abafado e o cheiro metálico de medo no ar frio da noite. Ninguém o viu novamente, mas a lenda de sua ausência se espalhou como uma doença silenciosa, uma febre que assombrava a comunidade. Era um padrão, um ritual não falado que se repetia a cada nova geração, um enigma macabro que desafiava a lógica e a própria natureza do tempo. Esse não era um evento isolado, era o auge de uma série de sumiços inexplicáveis que haviam assolado a vila por séculos, todos eles estranhamente coincidentes com o 35º aniversário de seus habitantes. A cada novo desaparecimento, a névoa parecia se adensar, não apenas sobre as casas de pedra úmida, mas também nos olhos dos moradores, carregando um peso indizível de resignação e terror. Meu nome é Ana, e eu sou uma historiadora e antropóloga com uma paixão inabalável por folclore e mistérios não resolvidos. Sempre fui cética, uma devota da razão e da evidência tangível, mas a Vila da Neblina Eterna, o berço de meus avós maternos, sempre exerceu sobre mim uma atração peculiar, quase magnética. As histórias que minha avó contava na minha infância, sussurradas à luz bruxuleante de velas, sobre pessoas que partiam misteriosamente ao atingir uma certa idade, eram mais do que meras lendas para mim. Eram ecos de um passado que parecia pulsante sobre a superfície da realidade. A vila, isolada entre picos escarpados e florestas densas, onde a neblina parecia ter uma vida própria, era um monumento à antiguidade, um lugar onde o tempo parecia ter esquecido de avançar. As casas eram construídas com pedras escuras e musgosas, as ruas de paralelepípedos úmidos e irregulares, e o ar, invariavelmente frio e pesado, carregava o cheiro de terra molhada, pinho e uma nota persistente de fumaça de lenha, que se misturava a algo mais antigo, quase mineral, emanando da própria terra. Minha avó, uma mulher de sabedoria ancestral e olhos que pareciam ter visto eras, falava da idade proibida, com um temor reverente, um silêncio que era mais eloquente do que qualquer palavra. Ela nunca explicava o que acontecia, apenas desviava o olhar e fazia o sinal da cruz, como se a própria menção pudesse invocar algo terrível. Sua evasão, ao invés de me afastar, apenas atiçava minha curiosidade, transformando o que era apenas um projeto de pesquisa em uma missão pessoal, uma busca por respostas que ela, e talvez ninguém na vila, ousava pronunciar. Eu tinha 30 anos quando decidi que era hora de confrontar os fantasmas do passado de minha família. A idade de 35 anos, que a lenda apontava como o limiar fatídico, parecia distante o suficiente para me dar uma sensação de segurança, uma ilusão de que eu era imune ao seu poder sombrio. Mal sabia eu que o tempo na neblina eterna tinha suas próprias regras, suas próprias armadilhas. Cheguei à vila em um final de tarde de outono, quando a névoa já havia abraçado as montanhas, descendo em véus densos sobre os telhados de Ardósia. O motor do meu velho carro tossiu e engasgou antes de finalmente morrer na entrada da praça principal, um vasto espaço vazio onde uma fonte de pedra gotejava água fria e contínua. A quietude era quase ensurdecedora, quebrada apenas pelo som monótono da água e o grasnar distante de um corvo. As janelas das casas estavam escuras, mas eu sentia olhares sobre mim, invisíveis e pesados. A sensação era de estar entrando em um livro antigo, em uma página que nunca havia sido virada por mãos modernas. A própria atmosfera da vila parecia conspirar para manter seus segredos, o ar gelado e úmido envolvendo cada som, abafando qualquer vestígio de vida,
deixando apenas o sussurro indistinto do vento entre as árvores e o murmúrio constante da névoa que se movia como um ser vivo entre as pedras centenárias. Minha primeira parada foi na casa da família, um casarão de pedra com telhado íngreme, coberto de era, que pertencia à minha avó. Ela já havia falecido há alguns anos, mas a casa permanecia intacta, esperando, como se o tempo tivesse parado ali. A chave enferrujada girou com um rangido melancólico na fechadura pesada, abrindo caminho para um interior escuro e empoeirado, impregnado com o cheiro inconfundível de madeira velha, mofo e lavanda seca, que sempre me remetia à minha infância. Passei os primeiros dias organizando meus materiais, instalando-me e, mais importante, observando. Eu andava pelas ruas estreitas e tortuosas, notando o comportamento dos moradores. Eram pessoas de poucas palavras, com expressões marcadas pelo tempo e por uma melancolia profunda que parecia ser uma característica intrínseca de suas almas. Seus olhos muitas vezes carregavam uma sombra de tristeza e um medo velado, como se estivessem constantemente esperando por algo ou lamentando algo que já havia sido perdido. Eles me cumprimentavam com acenos de cabeça curtos, um silêncio quase ritualístico que me fazia sentir como uma intrusa, uma forasteira que ousava perturbar uma paz precária. Percebi rapidamente que havia uma peculiaridade demográfica na vila. Havia muitas crianças e idosos, mas a faixa etária entre 30 e 40 anos era notavelmente escassa. Era como se a vida, ao atingir seu ápice, simplesmente se esvaísse. As famílias tinham muitos filhos, mas poucos de meia-idade. Os mais velhos, com rugas profundas e sabedoria em seus olhares cansados, pareciam carregar o peso de um segredo milenar, uma carga que se manifestava em seus ombros curvados e em seus silêncios prolongados. As crianças, por outro lado, brincavam com uma alegria contida, uma inocência que ainda não havia sido maculada pela sombra da idade proibida, mas que eu sabia eventualmente seria. Seus risos, por mais puros que fossem, pareciam diluídos na densidade da atmosfera, como se o próprio ar da vila pesasse sobre a espontaneidade da juventude, preparando-os para o inevitável silêncio que viria com a idade. Eu tentava iniciar conversas, perguntando sobre a história da vila, as tradições, mas qualquer menção aos desaparecimentos ou à idade fatídica era recebida com olhares evasivos, murmúrios desconfortáveis e mudanças bruscas de assunto. Era como se houvesse um pacto de silêncio, uma barreira invisível que protegia um conhecimento proibido, uma verdade que era perigosa demais para ser pronunciada em voz alta. A cada tentativa frustrada, a sensação de que eu estava no caminho certo se intensificava, alimentando minha determinação. A ausência de explicações lógicas e a recusa em discutir o assunto eram, para mim, as maiores evidências de que algo extraordinário e talvez terrível estava em jogo. Uma noite, enquanto eu folheava os velhos registros da paróquia que havia encontrado na biblioteca empoeirada da minha avó, um livro de batismos e óbitos com páginas amareladas e capa de couro desgastada, notei uma anomalia perturbadora. Muitos nomes apareciam nas listas de batismo, mas um número surpreendentemente alto de indivíduos simplesmente não tinha um registro de óbito. Em vez disso, ao lado de vários nomes, geralmente de pessoas que teriam atingido os 35 anos, havia apenas um espaço em branco, ou uma pequena e indistinta anotação, quase ilegível, que parecia ser um símbolo ou um rabisco. Era como se essas pessoas tivessem sido apagadas da existência, não por morte, mas por algum tipo de remoção, uma desincorporação do registro histórico. O nome Elias, o homem do gancho inicial, estava lá, e ao lado de sua data de nascimento, um espaço vazio e o mesmo rabisco enigmático. O ar na casa parecia gelar ainda mais, e um calafrio percorreu minha espinha, não de frio, mas de um pressentimento gélido e inegável.
A névoa lá fora parecia se adensar ainda mais, pressionando contra as janelas, transformando o mundo exterior em uma tela cinzenta e indistinta, como se a própria vila estivesse tentando esconder a verdade dos meus olhos. O cheiro de mofo e papel velho se misturava agora a um odor mais sutil, quase imperceptível, de terra úmida e algo metálico, reminiscente de sangue seco. Eu sabia que havia encontrado o fio da meada, o primeiro indício tangível de que as lendas de minha avó eram mais do que meras histórias. A Idade Proibida não era apenas uma superstição, era uma realidade brutal, um mecanismo sombrio que operava nas sombras da Vila da Neblina Eterna, e eu estava prestes a mergulhar de cabeça em suas profundezas assustadoras. Minha curiosidade, antes puramente acadêmica, transformara-se em uma obsessão ardente, um desejo incontrolável de desvendar a verdade, não importava o quão terrível ela pudesse ser. A vila, com sua quietude e mistério, agora me parecia um organismo vivo, respirando segredos, e eu, uma intrusa, havia acabado de perturbar seu sono milenar. A busca havia apenas começado, e eu sentia com uma certeza arrepiante que ela me levaria a lugares que a razão se recusava a conceber, a um conhecimento que talvez fosse melhor ter permanecido enterrado sobre a névoa eterna. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.